Shalom, meus irmãos. Apresento-vos a Torá. O que é a Torá? A Torá é uma coleção dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Sendo que esses livros são também os 5 primeiros livros da Bíblia cristã e do Corão ou Alcorão muçulmano. Só que esses dois segmentos, cristianismo e islamismo, têm como princípio 5 primeiros livros da Bíblia judaica, ou seja, esses 5 primeiros livros, que são a Torá, que significa instrução em hebraico, são originalmente do judaísmo. Então, o judaísmo tem esses 5 primeiros livros como base, e o cristianismo e o islamismo tomam também esses livros como base, sendo que base literariamente falando, sendo que quando chega nesses segmentos, verte-se, para outros livros que são desses segmentos. Então, toma-se como princípio a base judaica, mas vertendo-se para seus segmentos religiosos. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que isso tudo traz uma tendência para o segmento que se quer levar. E quando se leva para uma tendência, se desvia da verdadeira base, entende? É como, por exemplo, você constrói uma casa, mas para construir você precisa de alicerce. Você faz o alicerce, Só que em cima desse alicerce você constrói aquilo que você quer, mas o alicerce é o mesmo. Entendeu? Vamos supor que seja o alicerce de outras 2 casas. Mas originalmente o alicerce é o mesmo. Então é ter um aproveitamento de algo que não é original seu. Entendeu? A Torá é originária do judaísmo. Esses livros que tem na Torá, eles vêm do judaísmo. Aí no século VII, um profeta chamado Muhammad, que se intitula profeta, é bem necessário dizer isso. Ele aprende com rabinos no início de sua carreira, mas depois ele mesmo vem trazendo as revelações que ele diz que tem, e aí, baseado nessas revelações, nasce o islamismo, no século VII. No século III, no século IV, o Concílio de Nicéia, faz com que haja um insurgimento de determinadas doutrinas, que são doutrinas gentílicas, onde há uma particularidade de pensamentos, mas sem deixar a Torá. Então eu fico assim, sabe? Porque o que é essencial, o que é natural, o que é essencial é próprio.
Aí eu vou pegar isso que é próprio e colocar em cima, né, coisas minhas, coisas que eu entendo como verdade. Será que é original da minha parte? Bom, aqui está uma pessoa que está apenas trazendo um pensamento. O meu pensamento é esse. Se eu tenho algo que é original de uma fonte, não é vertente, de uma fonte, então ou eu me rendo a esse algo que é original dessa fonte, né, e dou continuação como a fonte é, ou se eu quero trazer uma ideia nova, então eu tenho que excluir essa fonte, esse original, para poder dar origem à minha própria fonte, né, para trazer um pensamento eu. Entende? Então eu vejo isso aí uma coisa. Judaísmo é judaísmo. O judaísmo não tem compromisso com o cristianismo. Também não tem compromisso com o islamismo. Judaísmo é judaísmo. E a base de todo o judaísmo é a Torá. E aí, como fica se alguém vai pegar essa mesma Torá e trazer para o seu segmento? Então, se converta ao judaísmo. Esse é meu pensamento. E como cada um ainda não foi tolhido ou perseguido, né, legalmente por ter pensamentos próprios, então estou trazendo aqui. Entende? O judaísmo é assim. O judaísmo é judaísmo. Né? Se as outras religiões querem pegar a base do judaísmo e em cima dessa base montar o pensamento delas, eu particularmente não acho viável. Eu acho que essas religiões, para terem suas verdadeiras identidades, deveriam montar uma base que fosse delas. As bases delas. Entende? Mas enfim, esse é o pensamento de hoje. Você é original? Sim. Você é genuíno? É. Então você não vai querer que alguém, em cima dos seus pensamentos, monte outros pensamentos. Não fica esquisito? Fica. Shalom.